bem-vindos a mais uma edição do podcast Raízes, o podcast que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, você está no canal da Câmara de Macaé. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no @Câmara de Macaé, em todas as redes. Hoje, recebendo um amigo, André Oliveira. André, legal ter você aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Valeu, Bruno, obrigado aí por ter me convidado, que é importante para mim estar aqui. Mesmo não sendo macaense, eu estou macaense, muito feliz com o seu convite. Legal, porque aqui, André, a história é a gente contar um pouquinho da nossa vida em Macaé, do que a gente conhece, do que a gente aprendeu, do que a gente ensinou. Isso é uma experiência macaense. É isso que a gente conversa aqui um pouquinho. E eu te conheci já tem uns 15 anos, se eu não me engano, mais ou menos. E você já estava em Macaé e tinha uma empresa. Já. Que empresa era essa? Na época era AIM Tecnologia, que é o A de André e o M de Muriel, que é o nome da minha esposa. Sim, você prestava que tipo de serviço? Inicialmente a gente trabalhava, eu trabalho desde 96 com hardware, com manutenção de computador. Quando eu cheguei em Macaé para consertar a placa-mãe de computador, numa lan house. Que ano você chega aqui em Macaé? 2005. Março de 2005. Você era de onde antes? Eu sou de Juiz de Fora e estava morando há mais ou menos um ano em Muriaé. Que também é Minas Gerais. Que também é Minas Gerais. Minas Gerais. Aí você sai de Juiz de Fora, vai para Muriaé, e como é que vem parar em Macaé? E aí eu participava de um fórum de técnicos de informática. E nesse fórum eu conheci as pessoas do Brasil todo. Você tem o contato do fórum. A vantagem do fórum é que hoje em dia não existe mais, porque os grupos de WhatsApp roubaram as vertentes do fórum. Né? Mas antigamente você conhecia. E eu conhecia. Aqui em Macaé um rapaz chama Fabrício. Ele era sócio da Megatop. A antiga Lan House Megatop, que ficava em frente ao posto... Top 7. Não, era o outro da esquina. O Top 7 lá na frente, tinha uma Lan House em cima, sim. Mas o outro antes. Ali tinha uma Lan House, uma locadora. Isso, não era aquele esse. posto da esquina. Como é que chama aquele... Não é Top 7 aquele posto. O posto da Shell. Da Shell? É, um posto da Shell. Eu não lembro o nome dele. Do lado da casa de tinta, sim, ali. Eu não lembro o nome específico A dele. locadora e a Lan House era ali. Eu fui convidado a vir a Macaé para poder consertar, porque ele não tinha ninguém que fazia esse trabalho. E ele falou, olha, você vem, eu pago a sua estadia. Caramba! E você tem aqui 23 computadores, me lembro direitinho, são 23 computadores com a placa-mãe com defeito. Você veio a Macaé dar uma consultoria. É. Macaé não tinha um técnico? Não. Para mexer 19 anos atrás, não. Caramba, a gente pensa que isso faz muito tempo, mas isso não tem tanto tempo assim. Não. O pessoal trabalhava com rádio, trabalhava com manutenção, mas todo o serviço de reparo de placa-mãe e recuperação de dados de HD, o pessoal mandava para São Paulo. Macaé não tinha esse serviço? Não. Aí você chega em Macaé e encontra um mercado imenso. Porque era a plena moda das lan houses, não era isso? Final da década de 90, as pessoas não tinham muito acesso a computador, a internet, e iam para as lan houses. Macaé vivia disso? Macaé, cheguei aqui... quando eu cheguei em Macaé, em 2005, né? Que já todo mundo já antenado no tipo de equipamento que rodava, né, o CS, que era o jogo do momento. O que é CS? Explica pra gente. CS é Counter-Strike. É um joguinho de tiro em primeira pessoa que você joga contra adversários. CS, os contra-terroristas e os terroristas. Né? Você escolhe os times, jogava online e jogava em rede. Né? Em 2005 a internet ainda engatinhava muito e você não tinha como jogar online efetivamente com pessoas de fora da sua rede interna. Você jogava na rede... Porque você coloca 15 pessoas jogando numa internet de, na época, 30 mega, que hoje 30 mega nem comercializa mais. Sim. Na época, 30 mega, 15 pessoas jogando, a internet não era suficiente para
mandar aquela informação para fora. Então a gente montava a rede dentro da Lan House, depois do reparo das placas, de tudo, a gente montava as redes. Só que eu não vim para Macaé e não fiquei. Você veio e fez o Eu serviço? vim para Macaé, fiz o serviço e fui embora, virei pro Fabrício na época e falei, olha, arruma uma casa para mim aí que daqui a um mês eu tô de volta. Você se interessou em Sim. morar em Macaé? Dei uma volta de noite, eu vim sozinho, né? A Muriel, minha esposa, estava grávida. Você lembra o que você pensou da cidade? Qual foi a sua análise da cidade ali? Era Cara, 96 eu sou de isso? de fora. E eu sempre fui muito de Juiz de Fora. Eu nunca tinha visto o mar, cara. Caramba! Foi em Macaé 20 que você viu o mar pela primeira vez? 29 anos de idade, 28 para 29 anos de idade, eu nunca tinha visto o mar. Você viu o mar pela primeira vez em Macaé? Eu vi o mar pela primeira vez. Cara, em que Macaé. legal, cara. Isso é muito legal. Quando o ônibus, eu vim de ônibus, de Muriaé, o ônibus entrando ali no aeroporto ali, né, que é quando você consegue ver o mar com mais amplitude, né? Porque lá no Lago Amar você já vê, mas você tem que fazer um esforço maior, porque o ônibus passa por dentro ali, né? Quando veio chegando ali naquela região do aeroporto, ali, fronteira, aí eu olhei que é o mar, cara. Já é o mar. Aí tinha um rapaz que veio conversando comigo, que provavelmente trabalha embarcado até hoje, e falou, ó, nós já estamos chegando em Macaé, ó, aqui já é a Barra. Eu já estava na Barra. Quando eu me dei conta... Já estava no centro de Macaé. Aí você deu uma volta pela cidade depois do trabalho. Sim. O que você imaginou? O que você pensou de Macaé? Qual foi a sua análise de Macaé naquela época? Bom, naquela época tinha loja de informática com pouco técnico. Eu sempre entrava e perguntava. Mesmo nos 2 dias que eu fiquei, 1 dia e meio que eu fiquei, eu entrava na loja e fazia pergunta. Você tem técnico? Você manda? A gente tem aqui um técnico e tal. E mesmo antes de mudar para cá, eu via a escassez do serviço especializado. Não tinha mercado e não tinha profissional. Eu perguntei, foi a primeira coisa que eu perguntei pro Anilson, por exemplo, que é quem me apelidou de André Placa-Mãe. Eu ia te perguntar isso. Vamos chegar nessa história já. Vamos chegar. Eu perguntava, eu entrava nas lojas e perguntava, o que você faz com as placas-mãe queimadas que você tem? Placa-mãe de computador, o que você faz com elas? Eu jogava fora. E aí o cara, não, jogo fora. Eu falei, não, separa que eu vou querer essas placas. Era caro? Eu pagava, eu pagava R$5, R$2. Tinha gente que me dava as placas. Numa placa queimada. Numa placa queimada. Aí você recuperava isso? Eu recuperava. Você começou a fazer isso quando? Quando você veio morar aqui de vez? Não. Lá em Minas eu fazia isso, mas era um volume muito menor, né? Porque... Você tinha concorrentes. Isso. Não é nem concorrente, é porque o reparo de placa, ele só é recomendado por uma placa que vale a pena financeiramente. Se você pega uma placa de entrada, de baixo custo, você não consegue, não vale a pena você consertar essa placa porque você vai pagar 40% do valor da placa. E não vai ter uma placa com garantia. Exato. E lá em Minas era muito material de entrada. Aqui em Macaé, eu não sei se por conta da maresia, de coisas, as pessoas, esse hábito mudou, né? Mas as pessoas compravam equipamentos melhores. Todas as placas que vieram para minha mão nos 2 dias que eu estive aqui antes de mudar para Macaé, eu já percebi que era um material diferenciado. Era melhor, de melhor qualidade. Era um material melhor, com os componentes melhores. Então, assim, para a gente fazer uma análise e perceber que Macaé tinha uma renda maior circulando. Sim, exatamente. A renda per capita de Macaé era melhor. Com certeza. Isso eu percebi imediatamente. Só no nível, no padrão das lojas em relação a Muriaé. Muriaé ainda é uma cidade pobre, né? Não estou menosprezando lá, mas a renda lá para profissionais autônomos, você tem que ficar esmurrando. Trabalhar porque muito. Exato, tem que trabalhar muito. Aí você vem um mês depois para Macaé? Vem.
Menos de um mês. Para ficar? Menos de um mês. O Fabrício, tem uma casa em tal lugar assim. O que o cara pede? O cara pede um mês de depósito. Beleza. Vamos arrumar um mês de depósito para ele e vamos para Macaé. E botou as coisas no caminhão? Eu não tenho... Caminhão? Não? Eu só tinha... os móveis que eu tinha em Minas eram todos móveis que eu tinha feito. De modulado, estilo oriental. Eu larguei aquilo tudo para lá. Eu só trouxe o meu equipamento de informática. E as roupas? E as roupas. Não tinha filho? Hoje você tem 2 filhos, né? Então não tinha filho. Não tinha filho. Você mudou completamente de vida. Você não precisou trazer a vida que você tinha lá de casa, arrumada, de nada, e chegou em Macaé com as roupas e o equipamento para trabalhar. E a casa onde eu ia dormir. E foi morar onde? No aeroporto. Primeiro lugar que eu morei. Uma mosquitada. Mudou? Acho que não. Aeroporto? Acho que não. Acho que não. E você começa a trabalhar imediatamente com Eu fui porque quando eu vim, eu já tinha a minha vaga meio período garantida na Lan House. Porque não tinha técnico lá na Lan House. Quem fazia esse serviço era o Fabrício. Mas ele não fazia essa parte especializada de reparo de placa, de identificar pelo barulho se é um processador que está com defeito, porque ele era programador. Ele faz site, assim como eu hoje faço site, ele fazia. A especialidade dele era site. A parte de manutenção dele, ele aprendeu na internet, lendo manual, fazendo as coisas, porque ele era dono da Lan House e ele foi obrigado a aprender. Né? E aí, por fim, ele me chamou. Ele me empregou lá na Lan House como um prestador de serviço, né? E é muito comum que, a partir daquela referência, você comece a ampliar o seu trabalho. Sim. Tanto de cliente quanto de serviço oferecido. Exato. Você fazia manutenção de placa, mas você não me contou. Como é que você ganhou o apelido de placa-mãe? Como é que isso aconteceu? Já em Macaé, andando pelas lojas de Macaé, eu parei numa lojinha na Teixeira de Gouveia, onde é uma agência, de frente para onde é uma agência de carro grande ali, que tem um negócio meio quadriculado, uma bandeira ali. O nome da lojinha era Mega Micro. De um cara que também tinha recém-chegado em Macaé, que é o Anilson. E aí eu cheguei lá, falei, olha, tudo bem? Meu nome é André e tal, e eu trabalho com manutenção, e eu estou procurando placa-mãe. Para comprar? Para comprar. Ele, mas por que não? Eu falei, eu estou procurando placa-mãe. Ele, por que você quer placa-mãe? Você está querendo arrumar o seu computador? Não, eu falei, não, eu quero placa-mãe estragada. O cara não entendeu nada. Aí placa-mãe estragada? Eu quero placa-mãe estragada. Aí o que você faz com essas placas-mãe estragadas? Você tira o ouro? Você tira... Não, eu conserto, eu faço reparo de placa-mãe. Tem uma lenda disso, não tem? De que tem ouro? Não é lenda, não. Tem de verdade? Tem. Não nessa quantidade que as pessoas acham para poder enriquecer, mas se você juntar aí 500 quilos de placa-mãe, você consegue... Tirar um ourinho. Consegue tirar um dinheirinho. Mas não é lá, não é nada também, não... Compra um carro usado. Caramba, não é tão pouco assim. Não. Se você juntar 500... 1.000 quilos, eu acredito que 1.000 quilos de placa-mãe daquela antiga, de boa qualidade, você consiga apurar uns 25 mil. Caramba, mais ou menos. Eu não tinha ideia disso. Pra mim era lenda. Não, tem. Processador, então, aqueles processadores mais antigos, 386, 486, os caras ficam doidos naquilo. Caramba. Você não sabia? Então não e é aí, lenda. Eu virei pro rapaz... Não, eu quero comprar placa-mãe, se você tiver, se você quiser me dar. Ele, então eu já sei, você vai ser o André placa-mãe, então. Porque André que mexe com placa-mãe, é André placa-mãe você. Te batizou ali. Na hora. E você adotou. André placa-mãe. Beleza, sou André placa-mãe. Sou amigo de Anilson até hoje. Empresário de sucesso, ele. Da lojinha, ele transformou numa loja, depois num lojão, e depois ele parou de trabalhar com informática. Falou comigo que estava de saco cheio. E aí foi trabalhar com painel solar. Bom, é um mercadão também. Exatamente, né? Foi trabalhar com painel solar. E o apelido de André placa-mãe foi ele. Você não ficou na placa-mãe, né? Não. Qual foi o teu próximo passo? Depois da manutenção de micro? Depois da manutenção, já em 2008 para 2009, eu comecei a trabalhar com site.
Site, Criar só sites. só criar sites, só sites. Eu chegava no estabelecimento, né? Perguntava, eu era cara de pau, você tem um site? E a pessoa, não, um site, um site. Normalmente eu ia em lojas de maior porte, né? Porque a pessoa, não tem. Aí fiz alguns sites, vendi alguns serviços. Mas tinha uma resistência? Tinha uma resistência porque desconhecimento. exatamente por um negócio que Macaé, quando eu cheguei até de 2005 até 2010, 2012, me parece que eram os patriarcas das famílias que eram donos dos comércios. Aí depois de 2010 para cá, que parece que os filhos foram assumindo ou foram contratando os gestores, né, que é aquela pessoa que não tem nada a ver com a família, mas que é contratado para gerir a empresa. E esses gestores, ou até mesmo esses herdeiros mais novos, eles são mais maleáveis. E aí eles aceitam mais aparecer na internet, esse negócio, porque o patriarca, o cara que hoje tem 80 anos, que tinha 60 quando eu cheguei, porque hoje eu tô com eu tenho 48 anos, eu não sou um garoto. Então, mas há 19 anos atrás, a pessoa que está com 80 hoje tinha 61, e ele já era de uma geração que não acreditava muito no digital. Algumas pessoas falam que Macaé vendia no carnezinho da Eu loja. comprei no carnezinho. Eu comprei meus móveis, os primeiros móveis eu comprei na Casa Bahia, porque eu não tinha dinheiro para comprar móvel caro. Entrei na Casa Bahia, fiz um crediário e comprei tudo. Comprei guarda-roupa, cama, fogão, geladeira, tudo de uma vezada só. Porque eu tinha que ter móvel para morar na casa que eu ia morar. Eu não trouxe nada de Minas. Aí era no Carnê, e às vezes era na lá na Aroeira, no aeroporto, tinha carnezinho. Da loja própria? Da loja, o rapaz da loja de material de construção, eu pegava as coisas com ele no carnezinho. Pagava lá assim, na frente. Um chuveiro, né, um negócio, pagava no carnê. Sapato lá no aeroporto eu cheguei a comprar no carnezinho. Então essa transição é muito difícil para quem viveu a vida inteira no analógico, vamos chamar de analógico. Você fala pro cara que a empresa dele vai estar na internet, que ele vai poder vender para as pessoas fora do centro. Eu não vou nem falar fora de Macaé, falar fora do centro da cidade. Já é muita coisa. O cara, não é possível, você vai roubar meu dinheiro. Não acredito. Você vai pegar meu dinheiro e vai embora. Então a resistência dos mais velhos foi muito difícil. O começo na área... Nunca abandonei a manutenção, tanto que eu tenho contrato de manutenção com empresas até hoje. Eu tenho empresas que eu atendo desde 2010. Caramba, fidelizou. Eu tenho empresas que eu atendo desde 2010. E não é um contrato grande, mas é desde 2010. E você entra nos sites, começa a oferecer site, e depois a gente começa com... Qual é o próximo passo? Eu vou deixar para você responder. Depois da divulgação nos sites... Depois do site... Qual é o próximo passo? Veio logo em... Isso em 2008, aí... Logo em 2010 para 2011, teve a questão do Facebook, né? Porque antes era o Orkut? Que não tinha muito disso, era mais uma rede social realmente das pessoas. E quando eu vi no Facebook, as pessoas faziam propaganda das coisas no Facebook, não era só uma rede social. Porque era para ser, mas o brasileiro ele se reinventa, né? O brasileiro, toda oportunidade que ele tem de divulgar o produto dele, ele divulga. Dá um jeito. Então a gente fez isso. Como é que foi, até me explica um pouco, como é que foi essa passagem da rede social voltada para ele mesmo, e quando a sua rede social começa a falar para o mundo, né? Você começa a perder o controle. Sim. Isso começa quando? Quando é que a gente tem essa virada de chave? De que todo mundo tem espaço de falar sobre tudo em qualquer lugar em rede social? Tem gente que não percebeu até hoje, Arthur. É mesmo? Tem gente que não percebeu. Eu tenho dificuldade até hoje com vários segmentos. Você acompanha bastante isso de perto. Você é uma pessoa que entende de tecnologia, entende de mídia, entende de marketing. Você tem uma empresa de marketing, é isso? Tem uma empresa, a agência Lima Limão. Ela existe há quanto tempo? A Lima Limão, porque era a IM. E aí, quando virou agência,
em 2017. Virou agência em 2017. Aí virou agência Lima Limão, porque Lima é a Muriel, que é uma pessoa mais calma, mais tranquila, e o Limão sou eu, que sou azedo, encrenqueiro, entendeu? Então ficou a agência Lima Limão. Por um curto período, nós escolhemos um outro nome, mas é um nome patenteado pela LucasArts, do Star Wars, que era o nome de um planeta que a gente gosta muito. Cheguei até a fazer a logomarca. Eu lembro. Mas é a Tatooine, a agência Tatooine. Mas aí nós pensamos bem, e para evitar qualquer tipo de transtorno, porque se a LucasArts resolver me processar, todas as 50 gerações da minha família a partir de mim vão ter que pagar eles. Eles vão ter dívida para até 2100. Então, melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Então eu procurei se tinha alguma marca registrada com a agência Lima Limão. Não tinha marca registrada. Tem Lima Limão fazendo outros trabalhos, mas marca registrada e no ramo que eu escolhi não tinha, então nós escolhemos a agência Lima Limão. Difícil fazer marketing. Então você pegou um mercado também que praticamente não existia em Macaé, de agência de propaganda. Ou você tinha concorrentes? Porque a Lima Limão, né, que é a Tatooine, ela veio de 2019. Mas nós, já lá em 2011, 2012, quando começou o Facebook, nós já estávamos começando a oferecer o marketing digital. Né? Mas na época o meu CNPJ não permitia. Então era uma coisa assim muito, olha, eu vou fazer marketing na internet. Então você fazia... só o criativo. O criativo é a arte, né? E aí entregava para a pessoa, e a pessoa postava no perfil dela. Não tinha a legenda, aquela elaboração toda igual a gente tem hoje. Se você virar com um tema para mim agora aqui, com 10 minutos eu faço o criativo para você no meu celular, crio uma legenda profissional para você postar, para você vender um produto seu. Aqui, com 15 minutos eu te entrego um criativo com legenda pronta. Isso é profissionalismo. Entendeu? Conhecimento e talento, né? Só que demora, né? Sim. Demora. A gente vira para o e-commerce. As pessoas começam a vender na internet. Macaé tem um e-commerce forte? Tem algumas pessoas que nós fizemos, algumas pessoas estão até hoje com o e-commerce. A gente implementou... Na época, nós fazíamos o site do zero. E nós vimos que as pessoas não estão preparadas, os pequenos empresários que não têm pessoal, não têm mão de obra, eles não estão preparados para gerir um e-commerce sozinhos. Então, nós optamos pela plataforma. O que é a plataforma? Tem uma plataforma lá, pronta lá, e a gente faz a parte visual do site, que é o banner, que são as cores, a logomarca, toda aquela informação visual faz para o cliente, e o cliente põe o produto dele lá. Aí a plataforma, ele pagou a mensalidade, obviamente, né? E aí a plataforma já gerencia o pagamento, gerencia o envio, gerencia tudo. Ele só tem que embalar a mercadoria e pôr no correio. Isso está funcionando em Macaé? Tem empresas que tem alguns clientes que estão usando a plataforma. Não vendem tanto exatamente porque a logística dessas pessoas é muito complicada. Né? O que você chama de logística? As pessoas, Horta, elas são preguiçosas. Você vai me desculpar, mas algumas pessoas elas são preguiçosas. Então, quando você fala para aquela pessoa que tem produto que o cliente vai perguntar e vai ter lá as dúvidas do cliente lá, nas dúvidas lá do produto, igual o Mercado Livre, igual o site da Magazine Luiza tem. Perguntando para o vendedor. Perguntando lá se pode fazer isso, se tem 220, quando é que chega. E aí o cliente fica uma semana sem resposta, ele desiste da compra. Eu tinha uma cliente que montou um e-commerce e aí veio reclamar comigo depois de 3 meses que não ia mais fazer o pagamento, porque eu fiz para ela o pagamento parcelado. E ela falou que não ia mais fazer o pagamento porque ela não estava vendendo. E aí a primeira pergunta que eu fiz para essa cliente foi: quantas vezes essa semana você falou o endereço do seu site para alguém? Seja numa conversa
do WhatsApp, seja numa publicação do Facebook, seja no Instagram, que em 2015 ainda não era essa força toda que é agora, mas perguntei para ela, quantas vezes? Eu falei com meu sobrinho. Peraí. Se você, porque o Google, você cadastra lá e ele vai indexando de acordo com os acessos, a não ser que você pague o Google Ads, o Google Meu Negócio, agora que chama, para poder jogar seu nome lá na primeira página. E aí você paga por clique. Se a pessoa não me pagar o meu trabalho de impulsionamento, ou fazer por ela mesma, para ela ficar no topo da página, você pode digitar à vontade ali o nome, que ela não vai conseguir achar, ela nunca vai aparecer. É um mar de informação. Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, se você digitar lá, repare de placa-mãe. Nossa. Repare de placa-mãe, eu apareço no final da primeira página. Mas não quase na segunda. Não sei onde eu estou aparecendo. Mas é porque você impulsionou ou você não? Porque você já por tem muito acesso. Do falatório. Se você digitar reparo de placa-mãe, eu chego a aparecer. Eu aparecia no finalzinho da... Então, André, o e-commerce em Macaé ainda pode crescer bastante, mas você percebe que ainda existe uma resistência dos comerciantes? Ainda assim. Menos do que em 2012, 2011, mas ainda existe. Assim, se a gente pudesse colocar em percentual hoje, de potencial, o que Macaé pode crescer em termos de utilizar mais os recursos de rede social, de e-commerce? As pessoas vendas? precisam aprender a se portar na internet, na rede social. Tem um manual para isso, né? Tem um manual. E tem manual para tudo. E tem agências para isso, né? Tem agências para isso. Só para você ter uma ideia, a Muriel, né, minha esposa e minha sócia, na Lima Limão, ela é especializada em marketing médico. Médico? Marketing médico. A cartilha de marketing médico é da espessura desse celular aqui. Caramba. Você não pode vender nada, você não pode falar o nome de ninguém, é todo um manual, senão o CRM vai lá e 6 meses de suspensão. Nossa, que responsabilidade. Exatamente. E ela se especializou, a nossa agência é especializada em marketing médico. Vocês acompanham muita coisa. Eu queria chegar numa parte mais de opinião sua. Como é que se avalia, pensando em Macaé, até pensando em região, né, o uso das redes sociais, o uso das propagandas, as divulgações, é efetivo? A gente está num caminho de crescimento ou não de crescimento? E a confiabilidade disso tudo, que é o mais importante. O que se posta hoje sobre Macaé é confiável? Não. A questão da confiabilidade é que as pessoas, elas tendem a compartilhar sem ler. Normalmente as pessoas compartilham sem ler. Então vão várias publicações, quando não é publicação pessoal, as pessoas estão usando a rede social para propagar informações que elas não sabem a veracidade. E isso prejudica quem está fazendo o correto. E tem muita gente fazendo errado. Muita gente fazendo. Eu tive eu agora em época de política, né? A gente trabalha com marketing político também. Sim. Né? Eu tenho visto pré-candidatos a vereador comprando seguidor. Isso é... Comprando seguidor. A pessoa está se enganando, na verdade. Não, eu gravei um vídeo sobre isso. O cara vai e compra seguidor, mas ele não tem nem a decência, o assessor dele, a pessoa que está fazendo isso, não tem nem a decência de comprar seguidor brasileiro. E aí você olha no perfil do cara, tá com um monte de seguidor indiano. Caramba. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Está nas suas redes? Está nas minhas redes. @André Oliveira TI. Não é mais André Placa-Mãe. É André Oliveira TI. André Oliveira TI. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Porque indiano não vota em Macaé. Hoje é possível. Você vai inflar a sua rede. Vai ter. Se você quiser, amanhã eu coloco 100 mil seguidores no seu perfil. Brasileiro. Alguns até vão comentar lá no seu perfil. Mas se você
se candidatar a vereador ou a qualquer cargo público, você não vai ter um daqueles votos. Sim. É possível que a gente chama de robôs, né? Sim. Eles comentam também Comentam também. Comentam, curtem, visualizam. nas lives. Comentam. Agora, esse recurso é um recurso novo. Eu acredito que ele está mais enfático já na última eleição para presidente, já tinha esse recurso, e agora mais ainda, comentários negativos automáticos. Caramba. Eu posso entrar no seu perfil e falar que você é um cara que bate na filha, que Criar uma avança fake sinal news. direto. Eu posso criar, não é criar uma fake news, é dentro do perfil. Eu comento, eu não. Um robô. O robô comenta na sua publicação. Esse podcast que você está fazendo, entrevistando o André Oliveira, é mó furada. Isso aí é carta marcada. Ele te pagou para poder aparecer. E isso é muito crível. Dá para acreditar muito facilmente nisso. Uma outra coisa. Porque a pessoa vê o comentário e ela não clica no perfil para saber se aquele perfil é verdadeiro ou não. E como é que descobre? Dá umas dicas. Não, só descobre se você vai entrar lá. Precisa fazer uma análise de perfil. Você vai clicar Você tem naquele... que ver, você vai clicar nas publicações, ver essas publicações. Porque, por exemplo, o perfil falso, você clica nele lá, normalmente as publicações são todas feitas no mesmo dia. Independente de ser um perfil recente ou não. Você vai lá, são todas as publicações, aí tem lá 10, 15, 20 ou 4 publicações. E perfil com pouco seguidor e perfil com conta trancada. Entendi. Perfil com conta trancada. Eu tenho uma dúvida também. Eu tenho visto desconfiado de pessoas online, aquelas pessoas online acompanhando, né? Sim, sim. Ao vivo, de que seja real ou não seja real. É possível colocar assistência Visualizações. público ao Sim. vivo? De robô? É só saber o horário e link do canal. E bota os robôs como se Eu estivessem consigo assistindo. colocar 500 mil pessoas. Não, 500 mil pessoas não dá, porque o seu canal vai cair. Eu não sei o suporte aqui. Sim. Mas a gente consegue colocar 50 mil pessoas assistindo o seu podcast ao vivo. Comprando tudo isso. Comprando. Ou visualizados. Entendi. Né? O nosso podcast é uma gravação, né? Hoje é uma gravação. Hoje é uma gravação. Eu não estou ao vivo. Não. Não. É possível, dentro da gravação, depois do link pronto, criar essas visualizações. Com qualquer perfil, com qualquer link. Então tem que ficar Hoje. muito ligado no Muito que está ligado. acontecendo para não ser enganado. Não só a rede social de uma maneira geral, onde você tem crianças de 10 anos, como o meu filho, que já tem acesso à rede, e tem pedófilos de 40 se passando por crianças de 10 anos, porque hoje é muito fácil você até modular a voz para poder falar no microfone se você não aparece na câmera. Sim. Quanto na política. A política esse ano vai ser um negócio horroroso. Quando puder fazer política, quando puder fazer marketing, campanha política nas redes sociais, não só em Macaé, mas eu acho que vai ser um negócio O macaense tem que ficar preocupado, tem que ficar atento para esses próximos meses. Tem. E sempre, de maneira geral, sempre, né? Sempre. Tem que ficar atento. Sempre. O mundo todo viveu uma revolução tecnológica. Sim. De repente, muito rápido. Em Macaé, ela foi mais rápida, essa mudança, ou ela foi mais lenta? Na sua percepção aí de quase 20 anos em Macaé? O Macaé teve o período lerdo, onde você conversava com as pessoas e ninguém sabia de nada, e de um período depois foi 2018 a eleição? 2018 eleição Para presidente. Depois da eleição para presidente, parece que deu um boom de informação, porque as famosas tias do Zap, que é um apelido que não sou eu que estou dando, as nacional. pessoas chamavam assim, era um nome nacional, e as tias do Zap propagavam aquelas informações, e aí as pessoas pesquisavam nas redes sociais para saber se aquilo era verdade ou não. Então isso deu meio que um impulsionamento. Em Macaé eu senti que isso aconteceu.
Não sei como é que foi fora. Mas em Macaé eu sentia que mais pessoas que, vez ou outra, ficavam online no WhatsApp ou no Facebook, começaram a aparecer mais. Eu não sei se você tem a referência para Macaé. Quais redes sociais são mais usadas aqui na cidade? O que você percebe? Das três grandes, né? A gente tem Twitter, que é o X agora, Instagram, Facebook e tem o TikTok. O macaense gosta muito do Facebook, cara. Eu Apesar percebo do isso Twitter também. hoje ser a rede social mais popular, o macaense gosta muito do Facebook. A facilidade do troca e venda, né? Dos grupos de troca e venda do Facebook, faz com que aquelas pessoas que inclusive precisa de uma política pública para poder tentar resolver isso, a moça que vende bolo lá na Virgem Santa, que sequer tem o auxílio lá do pessoal lá do Casa do Empreendedor, porque ela não tem tempo de ir lá. A vida dessas pessoas é tão ocupada, né? Sim. Que ela quer vender o bolo dela. Então ela vai lá no Facebook, vendo bolo. E funciona. Funciona. Eu vendo computador pelo Facebook ainda, até hoje. Sem anunciar. Eu anuncio lá Mas tem vou lá custo? no Troca e Venda, vendo o computador. Sem custo. Não tem custo. Não tem custo. Eu posso pagar se eu quiser aparecer. Mas- Sempre no topo. Uhum. No Troca e Venda. Né? Mas eu vou lá, eu anuncio e vai aparecer para as pessoas que forem acessando aquele grupo. Mas existe também uma segmentação de idades para as redes sociais, ou isso é coisa da minha cabeça? De que uma certa faixa de idade prefere o Face, outra prefere o Instagram. Eu já até conversei com um candidato, um dos candidatos que eu estou assessorando, falando sobre isso. O idoso, o mais 35, o mais 40, ele prefere o Facebook. O jovem, isso de uma maneira geral. Assim, eu posso estar falando besteira, mas eu observo. O jovem, ele prefere se mostrar mais. Então é o Instagram, é a foto, é a selfie, né? É aquela foto na praia, aquela foto com os amigos, levantando copo e tal. Então é o Instagram. E o TikTok? O TikTok também está muito em evidência. Né? Eu não tenho TikTok. Eu também não tenho. A Muriel usa. Eu não tenho, eu não gosto. Né? Mas também é uma rede social muito popular, principalmente entre os jovens. Ainda a gente está mais ou menos caminhando para o fim. Nossa produção já deu um grito aqui atrás. Mas, assim, eu queria até deixar uma prestação de serviço, assim, de que tipo de alerta você pode fazer aqui para Macaé? Quais são os maiores perigos que trazem as redes sociais, a internet de forma geral? Se tiver algum caso que você possa usar como exemplo para chamar a atenção das pessoas, porque os golpes estão aí. Tem golpe o tempo todo, toda hora no nosso celular, no nosso inbox. Sim. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter? E se você tem algum caso para dar de exemplo para a gente? Tenho até casos, mas assim, muito isolados. Em Macaé eu não estou me lembrando de nada assim próximo. Fiquei sabendo que parece que através de um desses portais de notícia que divulgam a notícia, que uma senhora aposentada tomou um golpe de quase 20 mil reais com saidinha de banco, porque mostraram uma informação para ela e tal. Ligações, os idosos recebem muitas ligações. Tem uma chamada falsa do Nubank. Eles ligam para você falando que foi feita uma compra, e se você não reconhece, para você aguardar na linha. Aí a pessoa espera. E aí manda e-mail para você também, como se fosse para validar aquela informação. E aí você clica naquele link, liga para aquele telefone e já era. Mas aí, por que eu estou falando de telefone? Porque aquela informação que o falsário tem é a informação que você jogou na rede. E fica muito, muito verdadeiro, né? Então o cara pega toda aquela informação. Então, o que eu digo para as pessoas é cuidado com o que você posta. Se você não tem experiência para distinguir uma mensagem verdadeira
de uma mensagem de um golpista, se na hora você vai se confundir, se você tem um filho na rua e o golpista manda uma mensagem no WhatsApp falando que está com seu filho, com a voz diferente, você cuidado com o que você coloca na rede para não dar margem para poder receber esse golpe. Porque você coloca todas as informações Sim. suas ali, né? No Facebook também tem falar rapidinho, não sei nem quanto tempo eu tenho, agora tem um alerta para o Facebook que é a venda falsa. O cara viu minha moto, que eu anunciei uma das minhas motos. Uhum. É um anúncio verdadeiro, com todas as inscrições, com os meus contatos. Ele pega exatamente igual ao meu anúncio e coloca no perfil dele com o telefone dele. E aí ele fala, olha, a moto está assim, assim, assado, só que ele coloca um preço mais baixo. Chama atenção. Para chamar a atenção. Ele fala, não é porque eu estou com problema de saúde e tal, eu entrego a moto para você. É só você me pagar a gasolina. E aí ele pede R$100, R$50, R$150, dependendo da... Eu tive aqui em Macaé eu já vi casos, eu não conheço a pessoa, mas eu já vi relatos de pessoas que perderam R$200 porque pagou um cara ali de Cabo Frio para trazer um veículo em Macaé. E ele faz isso com 10, 20, 30 pessoas. É a renda do golpista é essa. Impressionante. Pegaram ali, e o problema todo é que eles pegam anúncios verdadeiros. Fica muito no meu factível. não pegou, no meu ainda não pegou. E não tem como controlar isso. Não, o anúncio está lá, é público. É um alerta, O anúncio é público. um alerta legal que você dá, que as pessoas postam tanta coisa das suas vidas nas redes sociais, você está fornecendo informação para quem está querendo montar um golpe, querendo se passar por você. Exatamente. André, temos que terminar, mas eu tenho uma coisa aqui no Raízes que eu sempre falo, que história não acaba. Sim. O fim da história é uma expressão que não tem sentido para mim. Então, a nossa história não termina aqui. Eu espero receber você daqui a uns 4, 5, 6 meses para a gente continuar depois da contando eleição essa... a gente conversa. Pode ser. Até porque a gente vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito na eleição. Então a gente não vai marcar data, mas a gente pode. volta a conversar aqui no Raízes para continuar contando a nossa história. Show de bola. Beleza, André? Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Valeu. Gente, é isso. Terminando mais um episódio do programa Raízes, contando a história de quem faz parte da história de Macaé. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu.